Hoje eu quero compartilhar com vocês sobre os 5 passos para uma alfabetização eficaz, né? Na verdade, são 5 dicas de como fazer com que esse processo verdadeiramente tenha um resultado eficaz, seja eficiente, né? Vamos começar falando do que é a alfabetização, né? Muitos dizem que a criança está alfabetizada quando ela consegue ler, quando ela é capaz de ler, quando ela é capaz de escrever. Mas esse processo, na verdade, ele vai muito além de saber ler, porque a criança, o indivíduo em si, né, ele precisa conseguir se comunicar bem, ele precisa entender o código. Não só ler as palavras, mas ele precisa entender o que ele está lendo, né? Há uma interpretação aí envolvida. A alfabetização vai muito mais além do que simplesmente ler e escrever. Ele precisa saber se comunicar, entender muito bem o código da escrita, da fala, dos números, né? A gente pode dizer que uma educação uma alfabetização, né, foi bem executada, foi efetiva quando a criança, quando o indivíduo é capaz de se comunicar, de se expressar na sociedade. Ele é capaz de entender o que a sociedade quer comunicar para ele e também é uma via de mão dupla, né? Ele também tem que ser capaz de comunicar a outras pessoas aquilo que ele quer expressar, né? Aquilo que ele quer, ele seja capaz de expressar aquilo que ele quer comunicar, que o outro entenda a mensagem que ele quer passar, né? Então, esse processo, ele constitui várias fases, né? E a minha primeira dica é que você não precisa esperar que a criança ela tenha a idade correta para iniciar o processo, para que ele tenha contato com esse processo, para que ele tenha contato com o código, vamos dizer assim, né? Com a escrita em si, com a leitura. Uma dica muito valiosa que eu assimilei quando o meu primeiro filho nasceu foi: você não precisa esperar que a criança aprenda a falar para falar com ele corretamente, né? Você já pode criar um banco de palavras ali que ele vai guardando no cérebro dele, até que um dia, quando ele comece a falar, quando o corpo dele já estiver preparado para executar essa função da fala, ele já vai ter acesso lá a tudo que ele já tem guardado, lá na memória dele, das palavras, como são ditas, como são pronunciadas corretamente, né? E você já vai inserindo essa criança nesse contexto. E a mesma dica que eu dou para a alfabetização, né? Você não precisa esperar que a criança esteja no período ali de aprender a ler e escrever para que ela tenha contato com a leitura, para que ela tenha contato com os números, né? Vá apresentando todas essas coisas como normal ao longo do dia a dia, né? Na sua rotina. Fale muito bem com as crianças, pontue, né? Faça uma leitura gostosa, bem pontuada, para que a criança já vá percebendo, para que ela aprenda que se lê, né, no movimento correto da leitura, né? Que você lê da esquerda para a direita e não o contrário, porque o nosso código é baseado nisso. E essas coisas vão sendo normal. E aí, quando a criança for realmente apresentada a esse universo, vai ser natural, vai ser algo que ela já conhece, algo que ela já tem a familiaridade com o processo, ok? Então, a primeira dica é que você insira a criança nesse contexto da alfabetização, no contexto do código, da língua falada, da língua escrita, né? A minha segunda dica é para que você faça com que a criança seja respeitado os níveis, né? Você perceba
a própria criança vai te dar dicas se ela está preparada ou não, em qual fase, em qual nível ela está. Não apresente para a criança algo que ainda ela não está pronta, que ela ainda não dá conta, né? Não adiante esse processo, como também não atrase o processo. Seja sensível a essas dicas que a própria criança vai dando ao longo do desenvolvimento dela, em qual fase, em qual nível ela está. Então, a minha segunda dica é: respeite e valorize, né, os níveis que a criança se encontra. Né? Trabalhe esses níveis de desenvolvimento, porque nós temos níveis aí de desenvolvimento cognitivo. A criança precisa estar preparada para desenvolver aquela função, né? Mentalmente, o cérebro dela já tem que estar preparado para desenvolver, para aprender aquela determinada atividade, aquela função que ela precisa executar. Ela precisa estar preparada também socioculturalmente, socioafetivamente falando, né? E fisicamente, emocionalmente, né? Então, assim, tem o lado emocional, o lado cognitivo e o lado físico. Ela precisa conciliar a tempo de maturação para todas as coisas. Um exemplo é meu filho faz natação desde 1 ano de idade, bem novinho ele começou a praticar natação, aprendeu a nadar muito cedo, mas eu não tirei ele desse esporte. Eu acho que vale a pena, é um esporte que a criança queima energia, ela cria outras habilidades ali desenvolvendo esse esporte. Então, ele faz desde 1 ano, então ele já tinha fisicamente condições de desenvolver o que uma turma mais avançada já desenvolvia. A atividade que as crianças maiores praticavam, meu filho já tinha habilidade para praticar, mas ele não passou para a turma mais avançada. Ele permaneceu naquela turma ainda, por quê? Porque emocionalmente falando, ele não tinha essa maturidade para estar com os maiores, né? Os maiores já estavam com habilidades desenvolvidas que o meu filho ainda não estava. Então a gente preferiu esperar, respeitar esse tempo decorrido, para que depois ele mudasse de turma. Né? Poderia ter tudo, se Pedro fosse para aquela turma mais adiantada, ele teria condição de desenvolver, de fazer fisicamente tudo que os outros meninos faziam? Sim, ele já nadava bem, conseguia executar todas as atividades que a professora já trabalhava naquela turma mais avançada. Mas por questões de uma maturação da própria idade, das emoções, nós respeitamos esse tempo. Né? Então você precisa checar se a criança já está preparada cognitivamente e também, às vezes, ela já tem, né, ali um avanço cognitivo, ela já está à frente ali cognitivamente falando, mas ela ainda está atrás emocionalmente falando, ela ainda não tem uma maturidade emocional, né? Ou física, o organismo dela ainda não alcançou aquele desenvolvimento. Então você precisa esperar, porque ela precisa ter uma maturação psicomotora, talvez o movimento ainda não tenha sido desenvolvido para aquela habilidade, até mesmo da fala, a criança muito novinha ainda tem algumas letrinhas, alguns sons que ela não consegue fazer. Então tudo isso tem que trabalhar em conjunto, respeite essa fase. Né? Essa é a minha segunda dica. A terceira dica, o terceiro passo, seria escolha um método para trabalhar. Né? Não tenho aqui como dizer assim, tal método é o mais eficaz, trabalhe nele. Eu gosto de alguns métodos, tenho como sendo a minha primeira indicação, mas também costumo dizer que o melhor método é aquele que é o melhor para você, que você melhor se adequa a ele, né? Que você tem mais destreza, mais habilidade para apresentar e colocar à disposição da criança para que a criança também se adeque a esse método, né? E trabalhe uma linha
lógica com a criança, dentro desse método que você escolheu. Porque se você alternar métodos, uma hora você trabalha uma coisa de um método, outra hora você trabalha outro, você vai confundir a criança, vai dar um nó na cabeça da criança. Não que ela não vá aprender, ela até vai aprender, mas talvez vai demorar um pouco mais, porque ela vai precisar desfazer esse nó aí da mente, né? Como uma criança bilíngue, que talvez ela, assimilando dois códigos diferentes, ela tenha um tempo maior, né, para desenvolver essa habilidade, até mesmo porque ela está trabalhando dois códigos diferentes, duas linguagens diferentes, né? Então, assim, quando você escolher o método, seja coerente dentro do método que você escolheu. Se escolher o método fônico, trabalhe essas questões, né, do método fônico ou do método silábico e vá inserindo gradativamente, né? Vá fazendo com que a criança perceba ali como funciona esse código. E a quarta dica é efetivamente apresente, né? Ensine o alfabeto, ensine os sons. Se for o silábico que você escolheu, ensine as famílias silábicas, como que faz, né? O casamento das letrinhas, como que é. Se foi o fônico, deixa ela sentir, deixa ela perceber quais são os movimentos que você faz com a boca. A primeira letrinha, se você vai fazer uma pronúncia, faz uma pronúncia mais demorada. Deixa a criança perceber no mercado, na hora que está fazendo compra. Ah, filho, que palavra é essa? Começa com que letrinha? E vai fazendo com que isso seja parte do dia a dia dela. Não só quando vamos sentar para estudar e aprender a ler e escrever, mas vai fazendo desse processo um processo natural, para que a criança perceba no dia a dia a utilização disso que ela está aprendendo nesse processo de alfabetização, ok? Até mesmo porque não é uma questão só de decorar. Porque a criança vai utilizar isso ao longo da vida, ela precisa compreender e assimilar, porque ela vai trabalhar com isso. E depois ela não vai só decodificar aquela letra, mas ela vai entender, né? O silábico, ele é mais rápido para decorar, mas ele é mais complexo para interpretar. O fônico já é o contrário. Você demora mais a assimilar, mas em contrapartida, a criança não tem essa coisa de decodificar, a criança já entende quando ela está lendo. Então, assim, tudo depende da sua visão, né, do que é o melhor, ok? E aí, ao trabalhar os sons, ao trabalhar as famílias, dependendo aí do que você escolheu, vá apresentando palavras simples, deixando que ela leia, faça essa leitura, depois vai aumentando, vai fazendo com que ela leia monossílabas, dissílabas, vai ampliando o vocabulário. Nunca apresente, nunca trabalhe com a criança a leitura de algo que ela ainda não dá conta, para que ela não se sinta tão incapaz. É claro que assim, lá, voltando na primeira dica, ela pode ter contato, né? Mas não exija que ela faça uma leitura tão complexa que ela se sinta tão incapaz e trave e desenvolva depois algum trauma ou alguma deficiência que a longo prazo aquilo vai ser danoso em outros processos, né? Respeite, que é a segunda dica, né? Respeite esse tempo. E vai introduzindo gradativamente até que ela tenha um amplo vocabulário, tenha uma leitura mais corrida e mais sóbria, né? E vá trabalhando interpretação em todo o tempo, né? Interpretação de imagem, interpretação do que foi dito, do que foi ouvido, e para que seja rico esse processo aí desse ensino e que a criança não apenas decodifique, mas que ela entenda o que ela está lendo, né? E tenha não só uma leitura decodificada, mas funcional, que ela seja capaz de se comunicar e entender, né? Eu vivenciei, assim, uma coisa muito, muito deliciosa com o meu filho, dele se perceber lendo, né? Não foi algo tão assim imposto, né? Foi algo natural e ele se percebeu dentro desse processo e capaz de executar esse processo, né? Quando você fala sobre
essa maturidade é um pouco isso. Talvez ali quando você começou, no início do processo, a criança ainda não tinha essa maturidade emocional ou psicomotora, e aí ela foi amadurecendo ao longo do tempo até que se complete o ciclo, se complete o processo de alfabetização. O quinto passo, ou a quinta dica, seria você utilizar de recursos que o seu filho tem interesse para fazer com que esse processo seja prazeroso, para que esse processo seja permeado de coisas que deixem o motivado, instigado, né? Utilize coisas que é do interesse dele, como se ele gosta de dinossauro, se gosta de super-herói, se gosta de princesa, utilize esse universo para trabalhar, para motivar, para instigá-lo a continuar aprendendo, né? Nós adultos não conseguimos manter o nosso nível de empolgação 100% o tempo todo, e precisamos, né, de coisas que sejam atraentes, nos façam manter o foco. Então faz isso com o seu filho, né? Utilize-se das dicas que ele te dá, do universo que ele gosta, e introduza isso nesse processo da alfabetização, né? E quanto ao tempo, existem alguns marcos que a gente utiliza, mas não necessariamente que o seu filho tem que atender aquele tempo, e aí você vai marretar porque, com 6 anos a criança tem que estar lendo. Não, com 6 anos é muito cedo, tem que ser com 7, né? Mas o filho de fulano começou a ler com 5, enfim. Existe um período que a criança se desperta para isso, que ela percebe esse código. Pedro, com 3 anos, ele percebeu que as letrinhas se juntavam para fazer palavras, né? Ele falou assim: mãe, me ensina as letras, porque eu já percebi que quando a gente junta as letras, formam palavras, e eu quero aprender as palavras, eu quero saber as palavras. E eu achei sensacional. E aí foi a partir desse momento que eu colei as letrinhas do alfabeto na parede do quarto dele, e ele começou a entender, a associar, né, as letrinhas, aprendeu o alfabeto, depois aprendeu os sons, e enfim, foi um processo gostoso, né, de se desenvolver com ele. Então, vai sentindo um pouquinho, né, desse processo, como para que não seja algo muito pesado e que ele sofra assim do desinteresse e você fique frustrada porque ele está desinteressado, né? E vai juntando como um quebra-cabeça até que as coisas se completem, ok? Esses seriam os 5 passos, as 5 dicas que eu tenho para vocês em relação à alfabetização. Essas dicas, elas são válidas tanto para quem efetivamente está fazendo o processo de alfabetização, é o responsável pela alfabetização, tanto para aqueles que têm a criança no ensino regular, mas que querem trabalhar para ajudar, né, para fazer um reforço em casa. Então, se o professor na escola tem trabalhado um método, só toma cuidado para você em casa não fazer o contrário, tá? Eu já tive essa situação. E aí o que acontece? Se a professora trabalha um método na escola, procure trabalhar o mesmo método em casa para não gerar confusão na cabeça da criança, tá? Se tem alguma dúvida, se tem alguma coisa que a criança não assimilou, procure trabalhar. Existem aquelas letrinhas que são mais complicadas mesmo. Existem os encontros consonantais que para as crianças é um pouquinho mais demorado fazer essa assimilação, né? Mas tudo no tempo certo. Vai inserindo palavras de acordo com aquilo que ela já alcançou, né? Aquilo que já foi vencido, para que ela também não se sinta desmotivada, ok? Eu tenho me sentido assim muito recompensada, né? Antes mesmo de me casar, de ter filhos, eu e meu esposo já havíamos decidido que eu faria a alfabetização dos nossos filhos, né? Então era algo assim, que era um sonho pra gente. Essa questão do homeschool ainda nem era tão discutida, tão conhecida aqui no Brasil. Mas a gente tinha definido isso, não sabíamos se iríamos ou não
adotar efetivamente, né, o ensino domiciliar, mas nós já havíamos fechado que a alfabetização seria feita por mim e depois, no tempo decorrido, a gente discutiria se ele iria para a escola ou não, né? E tem sido um momento assim, a escola regular, né? Tem sido um momento muito gostoso, muito prazeroso. Eu confesso, né? Já falei para vocês que mesmo como profissional, sabendo técnicas, tendo conhecimento de metodologias e de todo o aparato, né? Vamos dizer assim, teórico. Como mãe, gente, eu também tive dúvida, né? Eu tenho uma amiga que ela brinca com meu filho assim, que ela é a minha diretora, ela me supervisiona. Porque a gente realmente precisa de um olhar de fora, né? Para sinalizar e até para nos salvaguardar. Porque às vezes a gente fica insegura mesmo. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou puxando demais? Será que eu estou mole demais, né? Então, assim, porque é filho. E aí a gente, né, tem aquele medo, aquela incerteza, aquela insegurança em relação ao processo. Mas teve uma fase que Pedro não estava tão interessado assim. E eu comecei a ter dúvidas. Eu pensei assim, será que eu fiz a escolha certa? Será que eu estou fazendo da maneira correta? Na escola, quando ele está em contato com mais crianças, acaba tendo o estímulo dos amiguinhos, né? E aí eu comecei a pensar assim, será que eu devo abortar então e introduzi-lo em alguma educação regular? E aí fui para essa minha amiga chorar minhas mágoas, né, as minhas incertezas, as minhas inseguranças. Ela falou, não, faz parte do processo, fica tranquila, é assim mesmo, né, me animou. E Andres, muito obrigada por todos os conselhos, porque hoje eu vejo que vale a pena, né? Semana passada eu compartilhei a alegria que foi ele começar a ler as coisas assim pela rua, as placas, né, os dizeres nos ônibus, enfim, tudo que ele vê agora ele quer ler. Isso foi muito prazeroso, é algo assim que parece até propaganda de cartão de crédito, né? Não tem preço. Mas espero que vocês também vivenciem essa delícia, né, de curtir os filhos nessa fase tão gostosa de alfabetização, de descobertas, né? E quero dizer que estou aqui para ajudá-los naquilo que tiverem dúvidas e que quando bater essa incerteza, essa insegurança, né? Pode contar com a ajuda de um olhar de fora para sinalizar, para rever, para checar aquilo que está dando certo, continuar, para rever, dar um stop aí naquilo que de fato não tem fluído e fazer de uma forma diferente, né? Em outras dicas eu já falei sobre como as crianças aprendem, né? Como nós aprendemos. E se você descobre a forma que seu filho aprende, é muito mais fácil trabalhar com ele nessas situações, né? Convido vocês para continuar, né? Seguindo essas dicas, colocando em prática, compartilhando aquilo que tem dado certo, né? Aquilo que tem sido o seu sucesso. Eu vou ficar feliz de participar. Como também tenho falado dos meus sucessos, compartilhado alguns fracassos também. Eu falo que todo sucesso tem pedacinhos de fracassos que foram sendo acumulados ao longo, né, do processo, até que se tornou perfeito a ponto de comemorarmos a vitória, o sucesso. Tudo de bom para vocês, um grande abraço para vocês e até a próxima.